Esse é um assunto que faz um tempo que eu tô refletindo na minha vida e que eu vim aqui hoje falar com vocês. É sobre fazer o que você tem vontade de fazer, pois o tempo passa muito rápido. Eu sou a Fá e nesse canal eu trago reflexões sobre a vida, falo um pouquinho sobre as minhas experiências e para que isso inspire ou motive vocês de alguma forma. A intenção é sempre motivar, é sempre para o bem, tá? Toda vez que eu me exponho aqui, não é simplesmente por expor a minha vida, porque no final das contas, ninguém se interessa por isso. É mais para reflexão. Vamos lá. Eu estava aqui na plataforma ontem, rodando os shorts, porque eu estava tranquila, e aí eu vou ver um pouquinho de vídeo, e eu caí em um short do Pantera. Acho que é Anderson Pantera, se eu não me engano, gente. Eu gosto muito dele. Se eu tiver falando o nome errado, eu peço desculpas. Eu não tenho o link desse vídeo aqui porque eu não guardei. Eram shorts, e nesses shorts ele falava sobre ter começado a fazer os vídeos dele na internet e expor e tudo mais. E ele tem um jeito todo calmo de falar, é uma coisa muito específica dele, né? E nos comentários você só fala as pessoas, nossa, é, é um cara tão forte, tão grande e tão calmo, tranquilo para falar. É muito inspirador, é uma característica muito dele. Como cada um tem as suas características. E é muito gostoso de ver a evolução em relação às coisas deles ali, né? Da família dele. Enfim, e o jeito carismático que ele tem, mas muito pessoal, muito dele. E nesse vídeo, em específico, ele estava falando sobre isso, sobre ter começado, sobre o quanto a vida dele mudou e tudo mais. E agora parece que ele tem a academia deles, enfim, muito, muito, muito inspirador mesmo. E aí isso me fez refletir, é uma coisa que eu penso muito sempre, que é a questão do fazer as coisas que nós temos vontade de fazer, de arriscar. Eu sei que arriscar dói, gera muito medo, mas assim, não tem outra alternativa. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que arriscar de alguma forma, não tem outro jeito. Eu sempre converso isso aqui em casa com meu marido. Meu primeiro canal no YouTube que eu fiz foi em 2017, ou seja, já tem quase 9 anos aí. Esse canal era uma época que eu gostava muito dessa parte de treinos e de alimentação, e eu até pensava até em fazer uma segunda graduação que seria nutrição. Eu não trabalho com nada disso, tá, gente? Mas só para contextualizar. E aí eu gostava muito de fazer receitas, e os meus amigos sempre me pediam. Era de bolinho fitness. Era bem uma época que tinha bastante, não que hoje não tenha, mas que deu um boom nesse sentido aí. E eu comecei a fazer vídeos pro YouTube mesmo, porque eu não queria nas minhas redes sociais, enfim, eu queria fazer no YouTube, eu queria ter um público diferente das pessoas que me conheciam e que me acompanhavam, e eu comecei a fazer os vídeos. O meu primeiro vídeo era fazendo um bolinho fitness de banana, com umas gotinhas de chocolate meio amargo, era um bolinho que fazia muito rápido no micro-ondas, e eu fiz o vídeo passo a passo, bem como é hoje mesmo, nada demais, gente. Um celular e com o que eu tinha mesmo hoje. Por exemplo, eu não tenho um cenário, eu não tenho nada. E naquela época era com o que eu tinha, na cozinha que eu tinha, enfim. E aí eu postei esse vídeo e deixei ele lá, e aí eu via uma hora ou outra. Eu acho que eu postei mais uns 2 vídeos ali na época, e sempre com muito receio. Não comentei com ninguém, acho que na época comentei só com a minha irmã, mas não mostrei o canal para ela, porque eu tinha muito medo das críticas, muito. Tanto é que eu não postava esse tipo de conteúdo na minha rede social da época, que ela também. Eu não tenho mais essa rede social hoje em dia. E aí eu ficava acompanhando, e aí foram vindo alguns inscritos, e aquilo me amedrontou de uma forma, eu não sei explicar. Era o medo da exposição, o medo de alguém conhecido ver, o que assim, não tem a possibilidade, e mesmo que visse, né, se em algum momento chegasse, o medo das críticas, porque eu postava alguns conteúdos da academia e das coisas que eu fazia na minha rede social,
E eu recebia muitas críticas das pessoas que eu conhecia, não de desconhecidos que chegavam ali, que eram muito poucos, tá? Nunca fui uma pessoa conhecida, nem nada disso. Mas as pessoas conhecidas criticavam muito, porque eu postava às vezes alguma coisa de treino, alguma coisa de evolução do corpo, e nunca foi uma exposição exagerada, pelo menos na minha visão, nunca foi uma exagerado, nunca foi nada demais, sempre de uma maneira que eu me sentisse confortável, e as críticas vinham de monte. Assim, tanto é que hoje eu crio conteúdo aqui no YouTube e as pessoas que eu conheço eu não fico divulgando. Mas por quê? Por conta disso, eu ainda não consigo lidar com essas críticas, eu ainda preciso trabalhar muito, apesar de ter evoluído muito nesse sentido, eu preciso trabalhar muito a minha cabeça de que existem as críticas construtivas e existem as críticas que são só para criticar mesmo. É só para. É só aquela coisa assim, ó, eu não tenho coragem de fazer, isso me dói e eu vou criticar você porque você está fazendo uma coisa que eu gostaria de fazer. Ou então, tenho muita vergonha de fazer, jamais faria, e nossa, tenho vergonha que você está fazendo, porque eu tenho vergonha, sabe aquela vergonha alheia? Então, eu faço os conteúdos aqui agora, não, ninguém fica vendo, não fico divulgando para ninguém, até porque não me interessa nesse momento. Isso, não, eu quero fazer, eu quero evoluir, eu quero que cresça, e mesmo se não crescer de alguma forma, eu vou crescer como pessoa fazendo tudo isso. Voltando lá, 2017, quando eu tinha o canal, eu fiquei com muito medo. As críticas na minha rede social eram um monte de gente que eu gosto muito. E aí eu falei: quer saber? Deixa pra lá isso aqui não vai dar em nada. E todo ano eu pensando a mesma coisa, vou voltar a fazer. Mas aí a vida foi evoluindo, eu fui estudando novas coisas, eu mudei a minha atuação profissional, eu fui evoluindo como pessoa mesmo e como profissional, e toda vez eu pensava, nossa, eu quero criar um canal, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho vontades de desenvolver coisas diferentes, e um ponto principal na minha vida é de me desenvolver como pessoa, como ser humano, como profissional, falar melhor, porque eu sei que isso é uma barreira muito grande na minha vida. Eu sei que a cada videozinho que eu faço melhora um pouquinho, nem que seja 0,1%, mas melhora. E esse é o meu objetivo maior. Claro que eu quero alcançar pessoas, mas em primeiro lugar eu quero me desenvolver, porque eu só vou conseguir alcançar as pessoas a hora que eu estiver melhor. Isso é um fato. Quando cada degrauzinho ali que eu evoluir, eu vou conseguir atingir mais gente, mas eu preciso melhorar. E para melhorar, eu preciso fazer, não tem outra alternativa. Não adianta eu treinar, eu fazer vídeos e não postar e deixar ficar só para mim. Não adianta eu ficar só no pensamento, porque no pensamento a gente é como se a gente evoluísse, mas sem a prática não tem evolução sem a prática. Teoria sem prática é a mesma coisa que nada, fica só ali no pensamento. Tem muitos criadores falando sobre isso hoje, né? Você já estudou o suficiente, começa a praticar, começa a colocar para jogo aí o seu conteúdo e tudo mais. E é exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento. Toda vez que eu penso no meu canalzinho lá atrás de 2017, eu não tenho mais ele, mas eu lembro-me que foram chegando alguns inscritos, os comentários sempre foram positivos ali, sempre foram comentários bem positivos, e mesmo assim eu recuei. Eu sempre penso e me arrependo. Isso é uma dor. Eu me arrependo de não ter continuado. Talvez o canal começasse ali com a questão das receitas, que é uma coisa que eu gosto muito até hoje, tanto fitness quanto não fitness. Talvez continuasse com as receitas e ele fosse evoluindo para um outro tipo de conteúdo, como hoje, que é o meu objetivo é desenvolvimento pessoal e profissional e mostrar que as pessoas mais velhas, no meu caso 39 anos, também podem criar conteúdo na internet, também podem ser relevantes na internet.
E aí eu teria aí 9 anos de canal, talvez hoje eu estivesse em um patamar diferente, talvez eu tivesse alguma certa relevância. Mesmo se eu não tivesse conseguido isso, eu teria evoluído muito nessa questão que eu falo que é o meu principal objetivo, que é falar melhor, ter uma dicção melhor, perder o medo, a vergonha, enfim. Isso aí já seria uma questão bem, teria ficado muito para trás aí. Então é isso, gente. No vídeo que eu vi do Pantera, era ele falando justamente isso. Acho que ele falava alguma coisa sobre a esposa dele ter incentivado ele a começar a gravar, o quanto isso mudou a vida dele, o quanto as coisas evoluíram, enfim. E com aquele jeito muito pessoal dele, muito calmo, muito. Nossa, é muito gostoso de ver. Cada um tem o seu jeito de ser. Às vezes você não vai ser igual àquela pessoa, eu não vou ser igual a você. E cada dia a gente melhora mais. Então, assim, gente, se você tem vontade de fazer alguma coisa, seja o que for, se você quer empreender em alguma coisa, fazer algo diferente, mas aqui onde eu tô ninguém fez, na minha família ninguém faz. Tenta, tenta, não façam como eu fiz, que é uma coisa que eu queria há muito tempo. Eu sempre falava, eu via meus amigos que eram engraçados, eu falava, gente, cria conteúdo nesse sentido de entretenimento, de comédia, você é muito bom. Sabe aquelas pessoas que um monte de gente senta em volta e todo mundo ri e se diverte? Eu sempre incentivava outras pessoas a fazer, eu sempre quis fazer, eu dei os primeiros passos e recuei, e hoje eu me arrependo muito. Hoje eu me arrependo muito disso. Então você aí, se você tem 40, 50, 60, 20, enfim, sendo maiores de idade, que aí é uma outra história também que não vou abordar aqui agora, deem o primeiro passo. Eu sei que é difícil, eu sei que dá medo, eu já recuei, e não foi uma vez só nesse sentido de criação de conteúdo, teve essa questão do canal, teve a questão das redes sociais também, que eu fui absorvendo as críticas e fui me encolhendo, fui deixando de fazer o que eu queria, mas hoje eu tô aqui para te dizer, faz com o que você tem hoje. Eu sei que os conteúdos estão muito evoluídos, as pessoas têm câmeras maravilhosas, têm cenários incríveis, tem muito desenvolvimento, mas faz um passo de cada vez. Ao cachorro latindo. Começa pequeno, começa com o que você tem, começa a falar do jeito que você sabe falar, igual eu tô fazendo aqui. Eu sei que tem muita gente que vai olhar e falar, nossa, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Se prepare para ter críticas, mas vai ter muita gente também que vai se identificar com o seu jeito de falar, com o seu conteúdo, com a mensagem que é o principal, né? Que você quer levar. Então é isso, gente. Não façam como eu fiz. Não esperem, não esperem. Hoje a minha cabeça, claro, é diferente. Hoje eu sou mais forte para lidar com certas críticas, com certas situações, mas mesmo assim dói. Em todo mundo, a crítica, o debochar, né? Enfim, é muito ruim, mas comecem. Por mais que tenham decepções, que tenham dificuldades, faça. Eu não digo só isso relacionado somente à criação de conteúdo, mas a qualquer empreendimento, qualquer coisa que dependa de você e de coragem e de algum tipo de exposição e cria coragem. Se você precisa mudar de cidade para melhorar de emprego, se você quer melhorar a sua aparência física, se você quer começar uma academia ou qualquer outro tipo de esporte, se você quer aprender a cantar, tocar um instrumento, fazer um curso de gastronomia, culinária, abrir um negócio, começa com o que você tem. Ou se você não pode começar hoje, exatamente hoje, começa a se planejar para você começar em breve, para você iniciar, para dar o pontapé e, gente, só vai. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Essa é uma história de arrependimento. Existe dor, mas eu
tô recomeçando agora e é isso. Comecem e não desistam, não vão pelas críticas, absorvem o que for de construtivo e melhorem, mas sigam firmes em direção aos seus objetivos. Esse é o recado de hoje, gente. Muito obrigada por ter ficado até o final. Um beijo e até mais.